Levítico capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Diga ao povo de Israel, de todos os animais que vivem na terra, estes são animais cuja carne vocês podem comer. Todo animal que tem os cascos fendidos, divididos em duas unhas e que rumina, vocês não poderão comer os seguintes animais que só ruminam ou que só têm unhas fendidas: o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem unhas fendidas, portanto é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, também não tem unhas fendidas, considerem-na impura. E o porco, embora tenha o casco fendido e dividido em dois, não rumina, também considerem-no impuro. Vocês não devem comer a carne nem encostar no cadáver desses animais, considerem-nos impuros. De todos os animais que vivem nas águas, vocês poderão comer os seguintes: todos os que têm barbatana e escamas, tanto nos mares como nos rios. Mas todos os outros seres aquáticos que não têm barbatanas nem escamas, tanto nos mares quanto nos rios, todas as pequenas criaturas que povoam as águas serão abomináveis para vocês. Não comam a sua carne e considerem impuros os seus cadáveres. Toda criatura que vive na água e não tem barbatanas ou escamas será proibida para vocês comerem. As aves que vocês devem considerar impuras e não podem comer são estas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhano, o falcão, toda espécie de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, toda espécie de gavião, o mocho, a coruja marinha e a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, todo tipo de garça, a polpa e o morcego. Vocês não podem comer os insetos voadores de 4 pernas, mas vocês poderão comer os insetos saltadores, que andam sobre 4 pés e que têm as pernas traseiras mais compridas do que as pernas dianteiras. Desses vocês poderão comer os seguintes: toda variedade de locusta, toda variedade de gafanhoto devorador e toda variedade de grilo. Mas considerem impuros todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés. Por meio deles vocês se tornarão impuros. Qualquer pessoa que tocar em seus cadáveres se tornará impura até a tarde. Quem carregar os cadáveres deles terá de lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem as unhas fendidas, mas o casco não dividido em dois, e não rumina é considerado impuro. Quem tocar em um desses animais se tornará impuro. Todos os animais quadrúpedes que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar os cadáveres deles terá de lavar as roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais que se movem rente ao chão e que enchem a terra serão considerados impuros para vocês: a doninha, o rato, toda espécie de lagarto, o geco, a toupeira, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Essas criaturas são impuras para vocês. Quem nelas tocar, depois de mortas, estará impuro até a tarde. E se o cadáver de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa se tornará impura, seja objeto de madeira, de tecido, de couro ou de pano de saco. O objeto atingido deverá ser posto na água e estará impuro até a tarde. E se o corpo de um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo o que estiver na vasilha se tornará impuro e a vasilha terá de ser quebrada. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer líquido que estiver dentro da vasilha se tornará impuro também. Se o corpo de um desses animais cair sobre alguma coisa, se for um forno ou um fogão de barro, terá de ser quebrado. Será considerado impuro. Mas se cair numa fonte ou num poço em que se recolhe água, ela permanece limpa, mas quem tocar ao cadáver se tornará impuro. Se um desses cadáveres cair sobre alguma semente a ser semeada, essa semente não ficará contaminada. Mas se alguém derramar água sobre a semente e o cadáver cair na água, então a semente se tornará impura. Quando morrer algum dos animais que vocês podem comer, e alguém tocar nesse cadáver, se tornará impuro até a tarde. Quem comer da carne desse animal morto terá de lavar as roupas que estiver usando, e se tornará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver desse animal terá de lavar as suas roupas e se tornará impuro até a tarde.
Vocês não deverão comer qualquer criatura de todas as que rastejam na terra. Elas são consideradas imundas. Tudo o que se move rente ao chão, ou sobre o ventre, ou anda sobre 4 pernas, ou tem muitos pés, não comam. São todas criaturas impuras segundo a lei. Não se contaminem com nenhuma dessas criaturas. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com nenhum desses animais que rastejam na terra. Lembrem, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. São estas as leis referentes aos animais, às aves e a todos os seres vivos das águas e todo animal que rasteja na terra. Elas mostram a diferença entre os que são puros e os impuros, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Levítico capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés: Fale aos filhos de Israel: quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias. Ela estará debaixo das mesmas exigências que a lei faz das mulheres no seu período menstrual. No 8º dia depois do nascimento, o menino terá de ser circuncidado. Depois disso, a mãe aguardará 33 dias para ser purificada por causa da perda de sangue. Nesse período, ela não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao tabernáculo, até que se cumpram os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura 2 semanas, como acontece durante o seu período menstrual. Depois ficará ainda 66 dias em processo de purificação por causa da perda de sangue. Terminando o prazo da purificação, quer pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mãe trará um cordeiro de 1 ano de idade e um pombinho ou uma rolinha. O cordeiro é para a oferta queimada e a ave para a oferta pelo pecado. Essas ofertas deverão ser trazidas ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote apresentará as ofertas ao Senhor, a fim de obter perdão pelos pecados da mulher, e ela ficará purificada da perda de sangue causada pelo nascimento da criança. Mas, se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 pombinhos ou 2 rolinhas, uma ave para a oferta queimada e a outra para a oferta de pecado. Assim o sacerdote fará a oferta para obter o perdão dos pecados e ela ficará pura. Levítico capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço na pele, uma erupção ou mancha brilhante que possa indicar que seja lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos para ser examinado. O sacerdote examinará bem a parte da pele. Se os pelos daquele lugar do inchaço ficarem brancos e se a mancha aparecer mais funda do que a pele normal, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Mas se a mancha branca não parecer mais funda do que a pele sadia e os pelos dali não estiverem brancos, então o sacerdote o isolará por 7 dias. Passados 7 dias, o sacerdote examinará a mancha. Se ele verificar que a doença na pele não se alterou nem se espalhou, então o manterá isolado por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote fará novamente novo exame. Se a parte afetada diminuiu, perdendo o brilho e não se alastrou, o sacerdote o declara puro. Não é lepra, é apenas uma mancha comum ou uma erupção. Basta que essa pessoa lave as roupas que estiver usando e será considerada limpa. Mas se depois de se apresentar ao sacerdote para ser declarada pura, a mancha se espalhar na pele, o sacerdote fará novo exame. Se a mancha se espalhou pela pele, ele a declarará impura, é lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver algum inchaço branco na pele, se os pelos do inchaço estiverem brancos e se houver uma ferida aberta no inchaço, então é um caso crônico de lepra, e o sacerdote o declarará impuro. Nesse caso, ele não precisará ficar isolado para verificação, porque já está claro que ele está impuro. Se o sacerdote vê que a lepra tomou conta do corpo todo da pessoa, da cabeça aos pés, cobrindo a pele toda da pessoa, até onde é possível o sacerdote verificar, será feito um novo exame. Se de fato a lepra cobriu todo o corpo, então tornou-se lepra branca e a pessoa se tornou pura. Isto é a mesma coisa que estar curado. Por isso o sacerdote declarará a pessoa curada e cerimonialmente pura.
Mas no dia em que aparecer uma ferida aberta, a pessoa estará impura. Ao ver isso, o sacerdote declarará a pessoa impura. Uma ferida aberta é sinal de lepra. Mas se a ferida aberta retroceder e a pele se tornar branca, o leproso voltará ao sacerdote, que o examinará outra vez. Se ele verificar que se a lepra ficou inteiramente branca, então aquela pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, mas no lugar dela aparecer um inchaço branco ou uma mancha levemente avermelhada, deve-se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e, se parecer mais profunda do que a pele e os pelos embranquecerem, o sacerdote declarará impuro. É sinal de lepra que brotou da ferida. Mas se o sacerdote vir que os pelos da mancha não estão brancos e que o local não está mais profundo do que a pele e menos brilhante, então o sacerdote o colocará em isolamento por 7 dias. Se a mancha se alastrar pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas se a mancha brilhante parar de crescer e não se alastrar, é apenas cicatriz que a ferida purulenta deixou, e o sacerdote o declarará impuro. No caso de pele queimada pelo fogo e a carne viva de queimadura se tornar mancha brilhante avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos estiverem brancos e a mancha parecer mais funda do que a pele, é lepra que surgiu da queimadura. O sacerdote o declarará impuro e é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e perceber que os pelos não estão brancos e que a mancha não está brilhante e não estiver mais profunda do que a pele, então ele isolará a pessoa por 7 dias. Depois desse prazo, o sacerdote examinará de novo a mancha. Se ela tiver se espalhado pela pele, é lepra. O sacerdote a declarará impura. Mas se a mancha brilhante não avançou nem se espalhou pela pele, tendo também perdido o seu brilho, então foi apenas um inchaço provocado pela queimadura. O sacerdote declarará a pessoa pura, é apenas a cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, deverá ser examinado pelo sacerdote. Se a ferida parecer mais profunda do que a pele e os cabelos do local forem amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa impura. É sarna, ou seja, lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se o exame feito pelo sacerdote mostrar que é apenas uma mancha superficial da pele e não houver pelo escuro na parte enferma, então o sacerdote colocará a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará o local afetado. Se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela e não aparecer mais funda do que a pele, então a pessoa rapará os pelos, exceto a parte afetada, e o sacerdote a isolará por mais 7 dias. No fim dos outros 7 dias, o sacerdote voltará a examinar a doença. Se ela não tiver se alastrado e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura, bastando que ela lave as roupas que estiver usando e estará pura. Mas se depois de todo esse processo de purificação, a doença se alastrar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote fará novo exame. Ficando confirmado o alastramento da doença, o sacerdote nem precisa verificar se os cabelos no local da infecção estão amarelados. A pessoa é considerada impura. Por outro lado, se o sacerdote achar que a doença não avançou e que nasceram cabelos sadios no local enfermo, é sinal de que a lepra sarou. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Se um homem ou mulher tiverem manchas brilhantes na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se ele verificar que aparecem manchas brancas, mas sem brilho, não é nada grave, a pessoa é considerada pura. Se caírem os cabelos de um homem, isso não significa que ele seja leproso. Ele está apenas ficando calvo, porém puro. Se caírem os cabelos apenas da parte da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva ou na meia calva, é lepra. O sacerdote examinará, e se a ferida inchada na sua calva ou na meia calva for avermelhada, como as que aparecem na pele, o homem é leproso e está impuro. O sacerdote que verificar isso o declarará impuro por causa da ferida na cabeça. Uma pessoa que ficar leprosa deverá vestir roupas rasgadas, andar com os cabelos despenteados, cobrir o rosto da boca
para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, será considerada impura. Viverá sozinha fora do acampamento. Quando aparecer uma mancha de lepra em alguma peça de roupa, seja de lã ou de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em uma peça feita de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada na roupa, ou no couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer coisa feita de couro, é lepra, e a pessoa deverá se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e manterá isolado por 7 dias o objeto afetado. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo a mancha, e se ela tivesse espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, não importa o seu uso, é lepra contagiosa. O objeto é impuro. A roupa será queimada, seja peça tecida ou entrelaçada, seja de lã ou de linho, ou qualquer objeto de couro que tiver mancha, pois é lepra contagiosa. A roupa deverá ser destruída pelo fogo. Mas se o sacerdote vir que a mancha não se alastrou pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, o sacerdote dará ordem para que o objeto seja lavado e colocado em isolamento por 7 dias. Depois o sacerdote examinará o objeto novamente, e se a mancha não se alastrou, mas não tiver alterado sua cor, o objeto é impuro. O objeto contaminado deverá ser queimado, é lepra corrosiva, esteja na parte de frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote vir que a mancha perdeu a cor e o brilho, depois de ter sido lavada a peça, então ele cortará aquela parte da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas, se a mancha ainda aparecer na roupa, na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto feito de couro e se alastrar, é lepra. Essa peça terá de ser queimada. Mas, se a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto feito de couro, esse objeto afetado será lavado pela 2ª vez e poderá ser usado de novo. São estes os regulamentos a respeito da lepra nas roupas de lã e de linho, ou nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos feitos de couro, a fim de que sejam considerados puros ou impuros.